Olá, vamos para mais uma live do nosso Congresso de Direito Tributário. Nesta noite, recebendo duas colegas contadoras para tratar de um tema extremamente atual acerca das criptomoedas e as repercussões tributárias do investimento nessa nova modalidade de investimento, as chamadas criptomoedas, das centenas que existem, e aguardar apenas que nossas colegas Penha e Vânia entrem para nós iniciarmos a nossa live, esperando que a internet colabore conosco. Já estou vendo aqui vamos encaminhar Penha para entrar conosco, aguardar a Vânia sinalizar também aqui. Sim, show. Olá, Penha. Deixa eu... Fazendo os ajustes. Tá muito perto, eu acho. Na câmera. Enquanto o Penha vai ajustando a câmera, só dizer que estamos ansiosos pelo nosso evento principal, né, o nosso congresso, que acontecerá no final do próximo mês. Praticamente estamos a 30 dias do nosso congresso e iniciaremos já iniciamos com essa sequência de lives, né? Nós vamos hoje para a nossa terceira live, Penha, com essa prévia desse nosso congresso, contando com a colaboração de colegas excepcionais como vocês e tantos outros que já passaram por aqui e os que ainda vão passar conosco, né? Tratando de tema especificamente do direito tributário como um todo, não apenas do direito, né? Tanto que nós estamos aqui com duas contadoras, que para não dizer que é um evento jurídico simplesmente, né? Mas é mais amplo, é o tributário no sentido mais amplo da palavra. E aí nós vamos tratar hoje sobre tributação das criptomoedas, não é isso, Penha? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, professor. Vamos tratar tanto da tributação de criptomoedas, como também de ações, né? Vânia, acho que está solicitando aí, professor, dá uma olhadinha. Eu estou aguardando ela entrar, pode ser alguma coisa da atualização do dela, Instagram. né? Isso. A gente pode ir começando? Pode Espera começar ela qualquer entrar. coisa, enquanto ela entra, a gente vai batendo papo e aí depois eu entro para conversar com ela, não tem problema. Isso aí a gente vai circulando. Ótimo. Então, assim, como eu estava falando, a gente vai falar tanto da tributação de criptomoedas como de ações também. Eu fiquei com essa parte de ações, né? A gente tem percebido, né, nesses últimos anos, uma grande procura de investimentos em ações, né? Então, a gente viu que esse tema realmente era bem atual e bem interessante. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos, né? E aos presentes aí, as pessoas que estão entrando, para a gente conversar um pouco. E quero agradecer também o convite. Primeiramente, assim, veio através de Bruno, que é o presidente do CRC, e também de Rafaela, né, pela oportunidade de participar dessa live, desse evento grandioso, que eu tenho o prazer de participar. Nos últimos 2 anos eu participei, 2019 ainda presencial, um evento ótimo, e ano passado já online, né? Isso. Como você falou, sou contadora, mas tenho especialização em direito tributário, então o tributário, assim, é bem presente, né? É uma paixão, apesar de coisa de louco, mas eu gosto muito. Então, assim, vamos começar o bate-papo um pouquinho sobre, né, essa questão da tributação de ações. Como eu falei, nos últimos anos, quando a gente vai fazer imposto de renda, então eu tenho percebido que muitas pessoas têm investido em ações, né? Muitas pessoas. E a gente achou por bem também conversar por quê? Qual a percepção? Além essas pessoas se investem em ações, então muitas pessoas se quiseram investir em ações, mas não têm o conhecimento da tributação, como funciona, o que é que precisa ser feito na hora de declarar o imposto de renda. Então, isso assim, foi muito recorrente e tem aumentado muito essa dificuldade das pessoas que estão investindo. Uhum.
Então, assim, eu gostaria de explanar primeiramente, antes de começar sobre a tributação em si, nas operações de ação, eu gostaria de falar o quê? Sobre os produtos, a gente vai falar, antes de adentrarmos falar sobre esses ganhos, porque assim, o que é que acontece? Muitas pessoas vão através de corretoras, né? E na cabeça delas, as corretoras já faziam essa retenção na fonte, sobre as operações, sobre os ganhos que ela tivesse com essa ação. Só que, o que é que as corretoras, qual é a obrigação das corretoras e o que é que elas fazem? E os bancos também, que negociam ações. Elas fazem uma retenção, né, sobre os ganhos dessas operações, só que essa retenção é numa alíquota mínima, de 0,005%, que a gente chama, no popular, de dedo duro. Por que o dedo duro? Né? Que é bem dedo duro mesmo. Ela faz essa retenção como forma de informar para a Receita Federal que Gilbervan fez a operação de ações e sobre essas ações houve lucro e eu fiz a retenção. Ou seja, a Receita Federal já sabe que você fez operações, que você obteve lucro. Por quê? Porque essa corretora, ela declarou para a Receita esse percentual pequeno. Só que, além desse percentual pequeno, existe a obrigatoriedade do imposto de renda, né, sobre essas operações em alíquotas específicas, conforme cada operação. Uhum. Certo? Então, o seguinte, nas ações, a gente tem dois tipos de operações. A gente tem as operações comuns, que é o quê? Eu compro uma ação hoje, eu fico com essa ação, espero um mês, espero 2 meses, e acabo que vou vender aí depois de meses. Aí a gente chama isso de operação comum. Então, se nessa operação comum eu obtive lucro, né, e deixar claro que esse lucro for até 20 mil, esse lucro é isento de imposto de renda. Então, não preciso pagar. Eu só preciso realmente declarar. Aí depois eu vou falar um pouquinho dessa parte da declaração. Mas se esses lucros forem acima de 20 mil, então eu preciso recolher o imposto de renda. Uhum. Então, nessas operações comuns, de que quando eu compro uma ação e eu vendo depois de um mês, 2 meses, depois de um tempo, ou até depois de dias, a alíquota do imposto de renda ela é de 15% sobre esses ganhos. Certo? Aí o que é que acontece? Quando eu for recolher esse imposto de renda, eu posso como me compensar do dedo duro lá, daquele dedo duro que a corretora fez a retenção, no alíquota mínima, né? Ou seja, eu já tinha adiantado uma parte. Então eu vejo quanto eu tive de ganho, calculo os 15%, diminuo o dedo duro e esse imposto é recolhido. Mais na frente eu vou falar de que forma a gente vai recolher esse imposto. Isso para operações comuns. No caso de operações day trade, que é o quê? Que são aquelas operações que eu compro uma ação hoje e hoje mesmo eu vendo essa ação. Né? Eu faço toda uma operação num único dia. Ele chama day trade. Para essas operações, ao invés de eu pagar os 15% sobre o lucro, vai ser uma alíquota maior, de 20%. E existe outro detalhe. Nas operações comuns, o meu lucro até 20 mil ele é isento. Nas operações day trade, não. Qualquer lucro que você obtiver, ele vai ser tributado em 20%. Uhum. E também vai poder compensar esse dedo duro lá que a corretora fez a retenção. Ô, Penha, né? é interessante observar que toda essa circunstância de rendimento através de aplicação de ações, apesar de não ser novo, nem no Brasil, nem no mundo, isso aí historicamente já existe desde a instituição das sociedades por ações, a venda de ações em bolsa de valores, em balcão, etc. Mas houve um boom, uma popularização dessas operações que acaba gerando essas dúvidas de qual é a melhor opção, de como eu devo atuar, até para saber se é mais interessante aplicar em algumas ações, dependendo se você vai utilizar na modalidade day trade ou outra modalidade de ações, você tem que perceber também o aspecto tributário disso para saber se vale a pena, né? Muitas Isso pessoas, pela mesmo. novidade, pela inexperiência geral,
Eu vejo colegas que estão ali mexendo no celular, começaram a dizer, eita, estou em ações aqui, abre o celular e começa a mexer, e vai assiste umas aulas aí no YouTube, e começa a participar, mas tem toda uma repercussão que tem que ter um auxiliar de um profissional que entenda para dar esse suporte, essa orientação, dar um direcionamento e auxiliar para que você possa maximizar seu ganho, né? Todo esse Isso. aspecto. Passa por um planejamento tributário também nesse aspecto de investimento em ações, né? Isso. E sem falar que, como você falou, né, muitas pessoas pelo modismo, né, começou a investir, não, assim, não se preparou também na parte, né, de planejamento tributário e no sentido, no que eu digo também é na documentação. Muitos casos a gente viu de que, chegou o imposto de renda, olha, eu comprei a ação, sim, você trouxe a nota da corretora, a nota de corretagem, você fez o controle. Não, não sabia, tem que fazer isso. Então, assim, a gente viu muita desinformação, realmente, das pessoas com relação a isso, a esses investimentos. Né? E como você disse, às vezes vai no modismo de, eu vou comprar ação. Mas aí não sabe realmente a tributação de ação, esse controle que você tem que ter, que é trabalhoso, mas tem que ter. E outros casos, assim, quando você realmente começa a estudar, não, mas existem outros títulos que eu consigo investir e não tenho esse trabalho todo, se eu não tenho tempo de estar realmente acompanhando. Né? A Vânia também acho que vai falar um pouco sobre investimento de fundos imobiliários, né? Então, assim, que a retenção já é toda na fonte, então você já não vai ter esse trabalho de controle. Uhum. Então, assim, não só a parte tributária em si, né, o cuidado, mas também a parte do cuidado de prestar essa informação ao leão, né, que também é de grande importância. E aí, então, só a gente tem percebido muito isso. Pegando um gancho nisso que você falou, e aí lembrando do congresso passado, que nós tivemos como tema o segundo congresso, que foi o Compliance na Gestão Tributária, a necessidade de organização disso, porque algumas pessoas acham que por estar ali operando ações, recebe dinheiro, vai ter aquele investimento, etc. Isso não está sendo rastreado, mas tudo está sendo rastreado. Então, a Receita Federal, elas ficam numa posição meio que não passiva, mas aguardando você dizer, olha, eu tive aqui esse rendimento tal, mas ela já tem essa informação, como você falou, através desse dedo duro, né? Dedo duro, a informação cruzada, que ela tem a informação. E aí, veja, se eu não ofereço isso à tributação, além do imposto devido, eu ainda vou pagar multa no eventual do lançamento suplementar, né? Vai receber aquela cartinha lá da Receita Federal, caiu na malha fina, e aí você vai ser cobrado aquela diferença, parará. Então veja a importância de ter esse cuidado e não achar que, vou entrar, vou investir, e eu não tenho dúvida que esse ano vai ser um recorde de malha fina dentro dessas operações, nesse cruzamento, exatamente por conta desse montante de pessoas que estão aí individualmente fazendo seus investimentos, ou através de corretoras que cresceram muito, corretoras Brasil afora, principalmente para operar com as criptomoedas e aí se ampliando para as ações em si. E aí, desavisados vão cair bonitinho na malha fina, né? Por isso que é importante toda essa abordagem que a gente está fazendo, essa orientação, como você está trazendo aqui. Esse cuidado, né, José Fã? Esse cuidado em realmente se informar, não só dizer, eu quero aprender só como negociar e ganhar o dinheiro, sim. E as consequências disso, né? Isso. Além da tributação, além de prestar essa informação correta para a Receita Federal. Dando continuidade, assim, com relação a esse imposto, né, que é devido nos lucros obtidos sobre as operações de ação, muitas pessoas também a gente tem percebido que, não, eu esperei a declaração de ajuste anual para declarar e pagar o imposto. Não teve o cuidado de saber, esse imposto ele não é pago anualmente, esse imposto ele é pago mensalmente. Ou seja, se eu fiz uma operação esse mês, eu obtive lucro, eu teve a incidência do imposto de renda, esse imposto ele é pago no mês seguinte, né? Através de um DAF, que é feito como se fosse como carnê-leão, e é pago no mês seguinte, e não na declaração de ajuste. Por quê? Mesmo na declaração de ajuste, eu dizendo que ele obteve lucro e tem imposto a pagar, ele vai ser cobrado com juros e multa. Porque o vencimento realmente foi lá atrás, né, no mês seguinte às operações, ao ganho que ele teve. Então, também é um cuidado, é uma coisa que a gente vem observar também, de muitas pessoas não terem feito esse pagamento e ter que realmente recolher com juros e multa. Né?
Outro ponto que eu tenho percebido, como eu falei, com relação à documentação. Não ter noção de qual documento é necessário para que você realmente fique a par daquela informação, na hora de declarar, na hora de você ter um controle. Então, assim, eu gostaria até de dar uma dica, assim, por alguns clientes que a gente teve, ou você fazer realmente esse controle através de uma planilha de Excel, né? Para você saber, eu tive prejuízo, eu tive lucro, né? E até porque, vou só concluir, fazendo uma planilha, ou o mercado hoje, ele já disponibiliza de muitos aplicativos que conseguem lhe ajudar, alguns até que você consegue importar a nota de corretagem, né? Você não tem nenhum trabalho de digitar. Importa a nota de corretagem, mensalmente esse aplicativo ele já diz se você teve imposto a pagar ou não, quanto for o imposto de renda, o código de receita para você gerar o DARF, então assim, uma facilidade danada, se você se der, né, assim, quiser realmente se organizar e cumprir com as obrigações acessórias e a principal que é pagar o imposto. Isso. Além de que você ter esse cuidado de montar essas planilhas ou controlar através de aplicativo, você também ter o cuidado de guardar essa documentação. Porque numa possível malha fina, a Receita ela vai querer, você disse que teve lucro, teve prejuízo nesse mês, como é que você comprova? Né? Por quê? Porque esse prejuízo, já adentrando na questão do prejuízo, esse prejuízo você pode abater do lucro dos meses seguintes. Outra coisa que eu tenho percebido que muitas pessoas não estão usando esse prejuízo. Mas por quê? Por falta da organização. Não tinha organização, não tinha controle em planilha nem aplicativo, então ele não sabe se teve lucro ou prejuízo. Talvez saiba só do lucro quando a operação é muito grande, aí então, como é significativo, ele sabe que teve rendimento, aí diz, não, teve lucro. Mas o prejuízo, mesmo pequeno, você fazendo esse controle, você consegue se compensar desse prejuízo. Né? Ou seja, você nesse mês fez uma operação, teve prejuízo, no mês seguinte, se você tiver lucro, você pode compensar esse prejuízo, não vai pagar um imposto, né, acima realmente do devido, ou seja, aquele planejamento tributário mesmo. Né? A Receita ela me dá o direito de compensar esse prejuízo. Mas a gente tem percebido que muitas pessoas não estão usando justamente porque não tem esse controle. Né? Não tem um controle e não tem a organização de guardar essa documentação, né? E realmente fazer esse cálculo, porque é trabalhoso. Ninguém vai mentir. É trabalhoso. Requer organização, né? Requer dedicação a isso, né? Isso. Requer tudo isso. Então, assim... Às vezes uma pastinha, né? Às vezes você guardar uma pastinha no momento que for fazendo, vai botando ali, vai colocando para quando chegar no momento e transmitir essas informações de forma minimamente organizada, já vale a pena, né? Com certeza. Eu tive uma felicidade até de um cliente esse ano, eu vou mandar as operações com ações. Ele trabalhava com 3 corretoras, mas assim, tudo dentro das pastas, notas de corretagem, extrato de movimentação, é um sonho, né? Usava um aplicativo. Então, assim, foi trabalhoso? Foi, mas foi um sonho porque você tinha todas as informações na mão, né? Para que você prestasse aquela informação para a Receita Federal de forma segura. Se assim, fiz a declaração, tenho certeza que está certo. Isso. Então, é tanto que ele deu um feedback, a minha restituição já está saindo. Eu digo, ótimo, que bom, então acho que deu tudo certo. Exatamente. Entendeu, professor? Então, assim, além da tributação, né, como você falou, de ter esse planejamento de, eu vou fazer operações comuns, eu vou trabalhar com day trade, o que é mais vantajoso, o que não é, vale a pena, não. Eu queria até citar, assim, quando eu comecei também a dar uma estudada maior nesses últimos anos, a questão de não só ações, mas de opções também, que é uma coisa que eu acho que muita gente não fala, na compra de opções, e não só de ações, até como planejamento. Desculpa, professor. Tranquilo. O celular caiu aqui. Meu Deus do céu. Deixa eu só ajeitar. Pronto. Acho que aqui dá certo. Pronto. Não só de ações, mas das opções também. Porque, eu vou só explanar rapidinho como é que funcionam essas opções, só para o pessoal assim, também ter um conhecimento no que diz respeito ao planejamento, né? Existe um tipo de operação que é essas opções, de que eu não compro a ação em si, eu compro a opção de comprar essa ação no futuro. Então, assim, se hoje é uma ação que eu me interesso, está valendo R$30, por exemplo, né? E eu digo, não,
hoje eu não quero comprar essa ação, eu tenho um dinheiro, eu vou investir em outra coisa agora, mas eu quero comprar a opção de comprar essa ação no futuro por 32. Porque esse banco, essa empresa, ela não vai vender pelo mesmo valor, mesmo nos 30. Uhum. Mas ela me dá essa opção de comprar por 32 no futuro. Então, se no futuro eu ficar acompanhando essa ação e essa ação se valorizar e chegar, vamos supor, a R$ 50, a R$ 100, aí eu digo, não, tá ótimo, hoje está R$ 100. Eu tenho a opção de comprar por 32. Uhum. Então, eu vou comprar por 32 e já vendo por 100 já tenho o meu ganho. Então, também é uma forma de planejamento, né? Para que a gente fique atento a essas operações, não é só ação. E outras mais. Como Vânia vai falar também, né? Nessa parte de criptomoedas que a gente viu nesses últimos anos que valorizou muito, muito mesmo. Muita valorização da criptomoeda. Ô, E Penha, outros títulos também. uma dúvida formal que me ocorreu agora. No caso da declaração, que tem até o final do maio, esse ano foi prorrogado até o final do próximo mês. Isso. Não seria, se não fosse, seria até o final dessa semana, até depois de amanhã, praticamente, né? Se eu tenho operação, não sei se você sabe responder isso, se eu tenho operação com ações. Então, tá bom, um pouco. Voltou. Ou naturalmente eu vou precisar fazer Travou, professor. Foi Travou um isso. pouquinho, eu não consegui lhe Foi ouvir. descarregando. Voltou? Certo. Repita, voltou. Se eu tenho operações com ações, enfim, eu posso fazer a minha declaração naquele modelo de dedução simplificada ou obrigatoriamente eu vou ter que ir para o modelo completo? Tu sabe Não, dizer? você pode fazer na simplificada, até porque, como a gente estava falando, a tributação da ação, ela é feita de forma, a gente chama de como se fosse uma tributação exclusiva. Ela é feita anteriormente, ou seja, o imposto de renda que eu paguei sobre a ação, eu não compenso para os outros rendimentos que eu tenho no ano. Uhum. Então, assim, independente de ser, se a simplificada para você, referente aos outros rendimentos, for mais vantajosa, não tem problema, independente de ter tido ação. Entendi. Certo? Perfeito. Contanto que realmente tenha recolhido o imposto de renda da ação lá, né? Que também não vai influenciar nos seus outros rendimentos. Mas pode, sem problema. Perfeito. Pode seguir. Pode Tô te seguir? atrapalhando demais, né? Desculpa aí que eu tô Não, te tá atrapalhando ótimo. demais. É porque eu tô fazendo Não, as tá vezes de quem está nos assistindo, né? As dúvidas que eventualmente alguém queira Pronto, era aí perguntar. até dizer, se E aí eu alguém até tiver com ressalto, se alguma... alguém quiser perguntar, pergunta aqui no chatzinho, Isso, que aí eu vou transmitindo a informação para a professora Penha aqui e a gente vai fazendo esse bate-papo. isso, isso. Não, assim, sobre a ação, o que é que eu queria trazer, sim, uma observação com relação, já que você falou também na declaração do imposto de renda. Ter o cuidado que, por exemplo, nas operações comuns, quando eu tiver esse ganho até 20 mil, que ele é isento do imposto de renda, ele é necessário que a gente declare na declaração de imposto de renda do ajuste anual, né? Lá naquela abinha de rendimentos isentos, ele vai ter um código específico para rendimento de ações, em que você vai colocar lá esse rendimento até R$ 20.000, né? Apesar de não ter pago o imposto de renda, mas você tem a obrigatoriedade de declarar. Né? E as que houve tributação, ou seja, as operações que teve ganho acima de 20 mil, a gente também vai colocar lá na declaração, só que na aba de rendimentos variáveis. Ou seja, é lá também que eu vou conseguir demonstrar para a Receita que eu tinha um controle, ou seja, eu tenho um controle que eu tive prejuízo nesse mês, né, dessa ação, por isso que a minha operação que eu tive lucro no mês seguinte, vamos supor, era para ter pago um imposto de renda de R$ 1.000, eu paguei só 800, aí a Receita vai saber por quê, se o seu lucro foi tal valor. Então, lá eu vou conseguir demonstrar que, por que eu não paguei 1.000? Porque eu compensei o prejuízo do mês anterior. Então, nessa aba de rendimentos variáveis, eu vou declarar os prejuízos mensais e uma observação. Os prejuízos lá, existem colunas diferenciadas para operações comuns e para operações day trade. Então, lá eu vou demonstrar direitinho. E outra observação, o recolhimento desse imposto de renda sobre ações, mensalmente, ele é feito um DARF só, um recolhimento só. Ou seja, esse mês eu fiz operações comuns, eu fiz operações day trade, eu teve imposto de renda pagado das duas operações. Eu não vou fazer um DARF para cada operação. É um DARF só,
junto todo o imposto de renda que eu tive sobre operações de ações, mesmo em operações distintas, e recolho um DAF só até o final do mês seguinte. O código de receita Certo? é o mesmo, né? O código de receita é o mesmo, 6015, eu acho. 6015 e um DAF só. Certo? Muitas pessoas também tinham dúvida, mas eu fiz comum e fiz day trade. E aí? Né? Porque a alíquota é diferente. Não tem problema. Faz o controle, cada um com sua alíquota, mas o recolhimento é um só. Certo? Penha, o ouvinte que nos assiste aqui, Thomas Bruno, ele perguntando o seguinte: como funciona a declaração no caso de fundos imobiliários? A declaração do imposto de renda, né? Acho que ele quer dizer. Os fundos, aí o que é que você vai ter que ver? Por isso que também é importante ter esse controle de documentos quando vai fazer a declaração. Eu tenho que ter as notas de corretagem e o documento que ele me mostre que, no 31/12/2020, por exemplo, que é o que a gente está fazendo agora, quanto eu tinha de fundos em custódia, quanto ficou. Então, essa quantidade de fundos que ficou, pelo valor de custo que eu adquiri, esse valor você vai declarar lá na parte de bens. Ou seja, eu fiquei com 10 fundos a R$ 100. Então, valor lá em bens, R$ 1.000. Qual o cuidado também que tem que ter? Tanto para ação como para fundos, quando for declarar na declaração de imposto de renda lá em bens, pegar o CNPJ do banco ou da empresa o qual você está comprando essa ação ou esse fundo. Lá em bens, ele vai ter um espaço para você botar o CNPJ, não vai ser o CNPJ da corretora, e sim dessa empresa ou desse banco. Então, os fundos que ficarem em custódia, lá na parte de bens. Os rendimentos que você tiver com esse fundo, geralmente já o imposto de renda já é todo retido na fonte, então o rendimento que você vai ter com esse fundo, você vai botar lá em tributação exclusiva, né, lá na abinha de tributação exclusiva, porque já foi tributado. Isso. Em alguns casos, a gente também tem juros sobre capital, que também vai para lá, certo? Então, tem que só saber realmente diferenciar conforme esses documentos, onde colocar. Se ficou em custódia, bens. Se foi rendimento, tributação exclusiva, certo? Acho que deu para responder o que eu queria. Acho que sim. Pode seguir. Pronto. Não, da parte de ações eu acho que era isso. Eu ia falar mais da parte das declarações, porque Vânia ficou mais com a parte de criptomoedas e umas observações que ela queria fazer. Pronto, maravilha. Entendeu? Penha, como nós tivemos um pequeno problema aqui técnico de conseguir comungar as duas transmissões, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir para você sair da transmissão, mas você fica acompanhando conosco e aí pode surgir perguntas e você responder lá online. Sem dúvida. Eu vou colocar a Vânia para ela fazer a abordagem dela e aí tratar especificamente dessa criptomoeda e a gente fica interagindo via chat e tal, até ver se a gente consegue introduzir, mas desde já agradecendo demais a sua participação, foi extremamente esclarecedor esses aspectos, é importante acompanhar isso. Para orientar, né, a multidão que está crescendo e a tendência a aumentar. Eu estava vendo um estudo que, comparando a nível de investimento em ações, o Brasil com os Estados Unidos, é ridículo a quantidade de investimentos da pessoa física em ações do Brasil, comparando com os Estados Unidos, né? Então, isso é uma tendência que o Brasil agora puxou essa curva para cima e tende a crescer nesse aspecto, descobriu esse universo. A nova geração, principalmente, tem investido muito nisso, tem preferido, ao invés de comprar um carro, andar de Uber e deixar aquele dinheiro aplicado, coisas dessa natureza. A gente tem ouvido falar muito nisso. Então, a tendência é expandir cada vez mais essa aplicação. E aí, esses aspectos tributários que estão diretamente ligados a forma de investimento, já que nós estamos falando em rendimentos, enfim, que recai diretamente no imposto de renda a pagar, tem que ser observado, né? E aí, acompanhar com um bom contador para dar esse suporte e orientação é sempre muito importante, né? Nunca descartar. E aí eu costumo dizer o seguinte: olha, eu sou tributarista, tenho a minha formação em direito tributário, sou especialista em direito tributário, sou professor,
mas eu não preencho minha declaração de imposto de renda. Eu tenho uma contadora, porque ela entende as questões formais. Sim, Né? E aí é eu troco verdade. uma figurinha com ela nas questões legais e tal, mas ela que entende as questões formais da declaração e ela que me dá esse suporte. É Às verdade. vezes a É gente tem aquela verdade. história, faça você mesmo, é Nem perigoso. sempre dá certo. Nem sempre É, dá certo. Por nem mais que sempre dá tenham certo. ferramentas que facilitam, o programa está lá disponível para você baixar, para você gerar direto lá no sistema tal, mas tem aspectos de procedimento que podem, se não observar desse procedimento, dar um prejuízo para você. E aí tem a função do contador fundamental. E um bom contador nesse auxílio, né? E aí Isso, assim, é de mãos dadas. E é esse é trabalho. Eu verdade. sempre digo, hoje eu sou auditor fiscal, mas quando eu era advogado tributarista, eu trabalhava em parceria com o contador. E hoje, como auditor fiscal, eu percebo mais ainda a importância do contador no suporte à pessoa física, no suporte à empresa, em todos esses aspectos de orientação, condução, de fazer o É procedimento, muitas verdade. vezes pessoalmente, né? E assim, É verdade. em seu nome, eu parabenizo e tiro o chapéu para todos os colegas contadores. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Apesar de domingo foi o nosso dia, né? Dia do contabilista. Então, ó, Pois casou é, direitinho. pois é, Muito exatamente. obrigada. Fica aqui Eu os queria parabéns. agradecer também pela oportunidade e deixar também, como você falou, em aberto para quem quiser tirar dúvida. Coloca aí, eu vou ficar acompanhando, respondo pelo chat. E assim, eu também fiquei muito feliz também de tratar desse assunto, porque como a declaração também foi adiada, então muitas pessoas que estão com dúvidas, que ainda está para fazer a declaração, vai poder Isso. realmente agora, né, esclarecer as dúvidas e ter tempo de fazer a declaração direitinho. Tá Perfeito, bom? verdade. Então vamos, Não vamos, saiam e vamos, nós vamos entrar agora com a professora Vânia Teixeira, Vânia. essa colega. Forte Tá. abraço, Penha. Tchau, abraço, Até você. mais. Até. Vamos lá aguardar agora aqui nossa colega Vânia. Vânia, se está aí nos acompanhando, eu vi que você postou alguns comentários agora há pouco. Entre aí, faça a solicitação. Deixa eu ver se Vânia consegue entrar, nossa colega, presidente da Associação de Contabilistas aqui, Campina Grande Região. Vânia, seja bem-vinda. Vocês são tão grandiosos que não coube as Boa duas na mesma noite. live. Tá vendo? Não É coube as duas engraçado que simultâneas. nós duas somos também da Comissão de Contabilidade Tributária do Conselho Regional de Contabilidade. Penha é a coordenadora e eu sou a vice de Penha. E foi bem engraçado porque a gente nem sabia que de repente estaríamos as duas. E recentemente foi que a gente. Ah, também, você também é. Então, aqui estou enquanto contadora, enquanto professora, enquanto presidente da Associação dos Contabilistas de Campina Grande, Associação Profissional dos Contabilistas, e ainda é membro, junto com o PEN, da Comissão de Contabilidade Tributária do Conselho Regional de Contabilidade. É um Olha aí que prazer muito maravilha. grande aqui. Eu estava doida, eu fiquei fazendo os comentários, porque eu gosto de falar, né? Todo mundo já Uhum. sabe. E eu notei que Penha, o rapaz, ela está até falando aí, o rapaz fez uma pergunta, eu acho que ela não entendeu. Eu acho que ele estava falando como declarar os fundos imobiliários lá no anexo de ganho de renda variável. E Sim, não sim, sim, sim. de bens. Eu acho que era isso que ele estava querendo dizer. Porque É. na declaração do imposto de renda, no lugar onde a gente faz o anexo de renda variável, é onde a gente vai colocar tudo aquilo que Penha falou, que a gente vai apurar aquele resultado, das D3, operações comuns e Uhum. tal. Mas aí tem uma outra aba lá dentro do anexo só para os fundos imobiliários. Nessa aba, você Hum. lança os resultados mês a mês do fundo, mesmo que resultados negativos. E ele faz como se fosse Uhum. uma planilhinha de Excel, ele vai fazendo um controle e vai encontrando também o imposto a pagar. E aí a alíquota é 20%, igual day trade, né? É isso, Penha. Então, lá a gente faz, ele tem tipo uma planilhinha, eu estou até com a minha aqui aberta, ele tem uma planilhinha e você vai apurando os resultados, né? Uhum. Além do que Penha disse, só para ilustrar as fichas que a gente usa várias fichas na declaração de imposto de renda quando vai falar de ações, né?
a gente vai ter que declarar as ações. Lá na declaração de bens, a gente tem rendimentos de natureza de tributação exclusiva para declarar juros sobre capital próprio, por exemplo, na de tributação exclusiva. A gente tem rendimentos isentos, que a gente tem, por exemplo, os dividendos que foram distribuídos, né? Além do anexo de renda variável. Uma coisa muito importante que complementa o que Penha disse é que a maioria das pessoas vem com um informe com o quantitativo de ações. Mas aí, o informe do banco, da corretora, diz lá, por exemplo, a ação da Oi, você tem 10 unidades em 31 de dezembro, certo? Beleza, 10 unidades. Mas 10 unidades, a que custo médio de aquisição? É aí que o bicho pega. Porque a grande maioria das pessoas, ela comprou, às vezes, aquela ação mais de uma vez, a preços diferentes. E comprou, vendeu, então tem que se saber o custo médio. Eu me lembro das aulas que eu dava de contabilidade básica, que a gente dava aquelas aulas de PEPs, WEPs e custo médio de controle de estoque. É mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, eu diria que é a mesma coisa. A gente tem que fazer o controle do estoque dessas ações. Das ações. Então, quando eu vou lançar na declaração de imposto de renda, eu tenho que saber quanto foi o custo médio de aquisição. Então, se o investidor ele não tem um controle mensal, o contador não vai, com a nota de corretagem, ele não vai conseguir montar uma planilha para ele a tempo para identificar isso. Então, esse controle mensal, ele é essencial. E tem muito aplicativo que disponibiliza isso. Tem uns até gratuitos, site na internet. Eu tenho um cliente que ele diz, eu vou te dar minha senha, porque eu não sei tirar o que você está me pedindo. Eu vou e entro e vou olhar essas informações, né, desse controle mensal. Sem ele fica muito difícil para a gente, sabe, Gilbervan? Certeza. Mas pode falar. Ou você quer que eu continue? Eu continuo. Siga aí. O outro tópico da live, né, que a gente tinha que discutir é a história das criptomoedas. Gente, está dando uma confusão? Porque é muito bom brincar de investir em criptomoedas, blockchains, tokens, não sei o quê. Primeiro que as pessoas acham, a gente coloca Bitcoin, porque a Bitcoin é a criptomoeda mais conhecida, mas não é a única. Você tem outras criptomoedas e tem outros papéis, vamos chamar assim, que se assemelham à criptomoeda, mas não é tão uma criptomoeda, que são aqueles tokens, aqueles formas de tokens que eles falam que você vai tokenizar os investimentos, enfim. Então, criptomoedas são ativos financeiros e a Receita Federal reconheceu que são ativos financeiros. Ela disponibilizou código na declaração de bens para você lançar o seu saldo em ativos financeiros, em criptomoedas. Tem um código para Bitcoin, tem um código para outras criptomoedas e tem o código para tokens. Você vai lançar valores acima de R$1.000 no patrimônio. O valor que você vai lançar lá é pelo custo de aquisição, certo? Então, tá lá. Isso é uma informação. Essa parte você não vai pagar imposto. Tudo bem. Só que aquela operação que você faz mensalmente de venda de criptomoedas, se você vende até R$35.000, beleza, também está isento, tá? Isso não quer dizer que você não tem que informar. Não é porque está isento hoje que você não tem que informar o resultado. O resultado tem que ser informado, né? Como isento. Agora, quando eu tenho operações acima de R$35.000, aí a gente tem que apurar o lucro no programa do GCAP, do ganho de capital, que a gente usa quando vai fazer cálculo de ganho de imóveis, quando vende um imóvel, lucro e tal. Então, a gente faz no GCAP, sabe? De ganho de capital. E aí, tem um detalhe, tem uma tabela com resultados até R$5 milhões, a gente tem 15% de alíquota. Se eu tenho de 5 a 10, é 17,5%. E aí, a partir de 10 diante, 30 milhões, a gente tem 22,5%. Então, a gente tem retributação diferenciada de acordo com o volume, né? Eu queria muito ter 10 milhões de lucro de bitcoins
para pagar os 17,5, não me importaria. Então, a gente tem essa diferenciação também. Outro ponto que suscita muitas dúvidas, especialmente nesse momento aqui na cidade de Campina Grande, é a questão do aluguel de criptomoedas. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Olha, estourou isso, né? Uma confusão. É a modinha da vez. Pela praticidade de você não ter que ficar acompanhando, e aí contrata um escritório lá que faz esse trabalho. E aí, como proceder? E aí o seguinte, primeiro, você normalmente, pelo menos os contratos que eu tive acesso, você tem um contrato de 1 ano, que você compra a criptomoeda e você não pode movimentar a sua criptomoeda. Você cede esse direito para a empresa que você está contratando com ela. O contrato que você faz com essa empresa é um contrato de locação, de aluguel de criptomoeda. Essa empresa vai movimentar a tua cripto, vai ganhar dinheiro, naturalmente, né? Tem especialistas lá para isso, e você vai receber um rendimento mensal dessas operações e tal. Contratual, né? Contratual. Ou seja, esse rendimento é 100% tributável. Não alcança isenção. É rendimento de aluguel. Rendimento de aluguel não está isento em lugar nenhum, né? Então, muitas pessoas estavam recebendo esses rendimentos das empresas que fazem esse trabalho e estavam acreditando que estavam no limite de isenção, confundiam a história com a história dos 35 mil, e davam isento. Por fim, tem gente que está com uma conta aí meio salgada para pagar de imposto de renda, porque, de certa forma, foi afoito, né? Foi afoito e não pensou na tributação. Mais uma vez, eu reforço o que Penha disse. Às vezes vai brincar de investidor, não conversa com o contador, não faz um controle mensal, não faz um planejamento tributário, né? Isso. E pensa que planejamento tributário é coisa só para pessoa jurídica, o que não é. Planejamento tributário também é para pessoa física, né, professor Zé Luiz? Está entrando aí agora. Olha aí, um monte de colega entrando em responsabilidade, viu, João? Nossa! Forte abraço, professor Zé Luiz. Pois é, então, assim, esse caso dos aluguéis dos bitcoins deu uma confusão muito grande. Tá dando ainda. Tá dando. Tá dando, Mas eu fico à disposição. Se você perguntar, eu sei que você sabe, você domina bem o assunto. Assim, na verdade, tudo é muita novidade e estamos ainda tateando, né? A gente tem essa noção inicial acerca disso, mas eu acredito que virá ainda um aspecto também da interpretação que a Receita Federal vai dar acerca dessas operações, como é que ela vai tratar a partir desse processo de declaração agora. Nós teremos algumas repercussões provavelmente acerca disso, né, de como se tratar. Como você disse, muita gente vai colocar lá achando que está dentro do limite de isenção, confundindo. Declarar. Porque confundem, acha que em ser isento é porque não precisa declarar. Exatamente, aí a gente separa, né? Noção básica de obrigação tributária. Existe a obrigação principal, que é pagar o imposto, e existe a obrigação acessórias, que dentre elas está a declaração. Mesmo que você não tenha a obrigação principal, que é pagar o imposto, tem que cumprir a obrigação acessória, que é apresentar a declaração. Senão você vai estar sujeito a multa, o lançamento suplementar vai vir por aí, enfim. E aí o cuidado de você escolher a operação, né? É mais viável para que eu faça a minha operação direta na criptomoeda ou faça aluguel da criptomoeda? Dá mais trabalho? Qual o mais rentável? E aí você vai ter que fazer uma escolha consciente dos riscos e das consequências de custo da operação, enfim. E aí isso que você colocou agora chama bastante atenção e é importante, é um destaque fantástico, porque muita gente não sabia. Eu, particularmente, não sabia desse detalhe, não tinha atentado para esse detalhe. E é de suma importância, né? E aí, como a gente colocou, conversando com o Pen agora há pouco, está na moda, está na vez, está expandindo, está crescendo. E um alerta, né? Lembrem de declarar, senão a conta vem mais alta. Tem. Né? Inclusive,
inclusive, Gilbervan, eu vou te dizer uma coisa, as corretoras de criptomoedas, elas são, que chamam as exchanges, né? Foi mais ou menos assim que eu não sei falar direito. Mas elas Cortou um pouquinho o teu áudio. a informar a Receita Federal essa movimentação. As pessoas pensam que não há informação para a Receita Federal. Uhum. Mas só... Exatamente. Teu áudio cortou um pouquinho agora no final, Vânia. Eles enviam uma declaração mensalmente para a Receita. Né? Muita gente perdeu. Enfim, é isso aí. É muito complexo, é muita novidade, como você disse. Os assuntos de criptomoedas, de blockchain e... Estão me ouvindo? Cortou o áudio em alguns momentos. Pode ser a conexão. Tenta sair, Vânia. Tenta sair e entrar de novo. Vânia, rapidinho. Só para a gente concluir. Já estão me ouvindo? Tá cortando. Continua cortando. Continua cortando, só se eu mudar a internet aqui. Tenta aí. Ver se ainda consegue trocar aí o sinal da internet. Esse nosso desafio, né? A popularização da internet ainda não está tão popular e a gente fica com limitações. As operadoras ainda vendem uma quantidade de sinal, mas de fato não entregam. E fica com algumas limitações. Então, vamos sentar e esperar a Vânia tentar reconectar aí. Enquanto ela vai reconectando, ressaltando isso, né? A importância. Enquanto nós conversarmos aqui, eu lembrando de alguns colegas que estão fazendo a operação, empolgados com essas operações de criptomoedas, e eu vou mandar essa live assim para eles. Esqueci, peço até desculpa para alguns desses colegas, esqueci de avisar. Entre e assista, mas vai ficar lá no IGTV do Congresso e pode assistir depois como fonte de consulta fantástica de informação. Então, vocês podem compartilhar em seguida para os seus conhecidos, dissemine essas informações que são fundamentais, né? Estamos em tempo, a declaração vai até o final de maio. Quem não cumpriu a obrigação ao longo do ano, infelizmente, vai ter que pagar de uma vez agora, ou em 8 suaves parcelas. Vamos reconectar a Vânia aqui, mas vai ficar a lição, né? Um aprendizado para todos nós, que já para este ano 2020 ter esses cuidados que as professoras Penha e Vânia vinham destacando. Vânia? Então eu estava ressaltando a importância desse tema aqui e dizendo que vai ficar gravado no IGTV e que os colegas compartilhem com os conhecidos, passem as informações, que serve de alerta, né? É verdade. Principalmente porque eu acho que muitos clientes precisam saber disso, né? Uhum. Porque às vezes ele acha que ele vai chegar no contador e o contador é o solucionador de todos os problemas e vai fazer toda a planilha. Mágica. Não, eu tô com as notas de corretagem, toma aí. Aí fica um pouco difícil, porque você tem muitas declarações para fazer, né? Isso. E aí, se você não tem um controle que deveria ter sido mensal, é como se você fosse fazer o ano inteiro de controle. E a declaração de imposto de renda, ela não faz esse controle. Ela quer o resultado. Você tem que enviar na declaração o resultado líquido da operação. Se você teve lucro, quanto foi esse lucro? Se você teve prejuízo para compensar, quanto foi? E aí, mostrar o imposto, demonstrar o imposto, diminuir o dedo duro, que Penha falou. Enfim, mas a declaração não vai apurar como ela apura o imposto de renda normal, né, do ajuste anual, ela apura. Você lança as receitas, as deduções e não sei o que, ela apura. Mas no caso da renda variável, você vai ter que ter um acompanhamento mensal para que ela valide a tua apuração. Na verdade, ela vai só validar a sua apuração mesmo, sabe? Muita gente brincando, principalmente mais jovens, né? Tem profissionais, assim, pessoas jovens, que nem é pelo valor. Às vezes a negociação, ela
enfim, nem são valores astronômicos, não. Negocia um valor pequeno mesmo, tem algum dinheiro guardado, uma poupança, às vezes o dinheiro da mãe, da avó, da tia, não sei, e mas faz de forma muito inocente, muito primária, assim, sem orientação, e acaba se complicando mesmo, né? Se é auditor, você sabe que o negócio é sério. Sem falar, Vânia, que você tocou no ponto importante agora, é a origem dos recursos dessa aplicação, né? E tem isso, o pessoal Né? brinca, né? Como é que eu nunca declarei imposto de renda na vida? Fui isento a vida toda lá, estava dentro do limite. De repente, em 2020, eu apareci aí com 40 mil de investimento. E aí, de onde foi que surgiu esse dinheiro? 50 mil aplicado em ações, caiu do céu, né? Então, tem E é algumas como eu digo, repercussões. a informação vai para a Receita Federal. Isso. Aí também tem uma ideia que a criptomoeda não tem regulação. Claro que tem regulação, né? Claro que tem regulação. Ninguém vai deixar nada solto assim, né? Enfim, tem norma para tudo, né? E aí as pessoas estão usando e não estão tendo o devido cuidado. Isso é o mais, acho que o maior, assim, a essência do que a gente tem para deixar nessa live de hoje. É um alerta mesmo, sabe? É verdade. É verdade. Uma observação aqui que Penha me fez uma correção importante, que a divisão do imposto de renda, para quem deixar para declarar no último prazo, aí no mês de maio, vai ser só em 6 parcelas, né? Não vai ser em 8 parcelas. Em 8 parcelas, se você declarar até o final agora de abril. Então, fica aí esse alerta, né? Então, Ave a Maria. pancada vai ser maior nesse ano. Então, tem que aguardar, infelizmente. E assim, por dizer, né? Teve um rendimento, mas tem que ter a contrapartida da contribuição com a sociedade a partir do pagamento do imposto. Ninguém gosta de pagar imposto, isso é fato. Né? Mas já diz o ditado, há 2 certezas na vida, a morte e os impostos. Então, se nós temos essa certeza, então que cuidemos para que sejamos alcançados com o menor impacto possível, né? Dentro da legalidade, dentro do que pode ser feito, com a margem de segurança e com todo esse controle, como vocês vêm alertando aqui. E aí você chamou a atenção. Outra dica, Gilbervan, que eu dou para as pessoas que têm essa diversidade de investimentos, às vezes tem diversidade de renda, faz um certificado digital, pessoa física, né? Ajuda nesse controle, não necessariamente no controle dessas operações de mercado, não é isso, mas ajuda no controle tributário da tua vida toda, um certificado digital barato, né? Olha outra que está entrando aí agora. É só responsa. Terezinha Carvalho. Olha, eu nem sei, viu? Bem, só para contribuir. Ela arrasa. Tem que chamar a Terezinha na próxima, viu? Vamos, com certeza. Será um prazer. E aí, Vânia, se falar só em ponto, nós vamos chegando aqui para os minutos finais aqui de nossa live. E você falou num ponto bem importante. O que é que chama a atenção das criptomoedas, desse investimento? É que as criptomoedas elas foram vendidas, a ideia dela, como uma terra de ninguém. Que você poderia botar lá investimento que não ia ser rastreado, e por isso ainda é um efeito desse crescimento avassalador do valor das criptomoedas. Eu lembro, eu estava conversando um dia desse com meu filho, que logo no início foi lançada a criptomoeda, e chegou lá, eu ia comprar a R$10 uma criptomoeda, né? E eu olhei, o que é isso? Isso é seguro? Tem lastro? Como é? Aí eu, muito conservador que sou nos meus investimentos, não entrei, né? Aí meu filho perguntou, e aí, pai, quanto é que tá hoje? Eu disse, não queira saber, não. Porque hoje um Bitcoin, lógico que tem todas as oscilações, tá valendo aí mais de 30 mil, né? Né? E ele disse, pai, o senhor perdeu de ganhar isso tudo? Enfim, né? E aí despertou muito para as pessoas esse investimento, né? E aí, a reboque, as pessoas descobriram as ações, enfim, isso teve toda essa expansão. Mas E tem muita gente também, Gilbervan, que está investindo no mercado de ações de fora do Brasil. Sim, sim. Eu tenho que estar com ações na Bolsa dos Estados Unidos. Sim, perfeito. Perfeito. Enfim, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, totalmente. né? Você pode investir em qualquer lugar. E, enfim, a gente, mais de uma vez agora, em razão da pandemia, as distâncias ficaram menores ainda. E eu acho que o que não pode é fazer o investimento,
se jogar com irresponsabilidade, né? Sim. E com essa história das criptomoedas, as pessoas achavam que era terra de ninguém mesmo. E é óbvio que o Estado não vai deixar de regular uma coisa dessa. É óbvio que não. Sim. E é corretíssimo que regule mesmo, Sim. claro. Seria injusto com os demais que têm os seus rendimentos regulares, né? Então, verdade. É natural isso acontecer. Então, eu penso que esse nosso bate-papo aqui nessa live, ela tem um caráter instrutivo, de advertência, de orientação fenomenal, né, para esse momento, né? E eu já estou pensando nas pessoas aqui que eu vou compartilhar já assim que terminar a live o link, né, de alguns colegas que têm trabalhado. E agradecer demais, Vânia, a disponibilidade, como eu já agradeci a Penha, que está nos acompanhando aqui, está ativa aí nos comentários. É muito bom ter essa conversa aqui com vocês. E assim dizer, mais uma vez, em nome de você, como presidente da associação, mulher presidente da Associação de Contabilistas, representando a classe, né? Deixar em nome do Congresso nossos parabéns. Obrigada. Pela passagem do dia de vocês agora, que bem lembrou que foi no último domingo, né? Ressaltando, como eu aqui já disse, a importância do profissional de contabilidade nesse suporte, nessa orientação, nessa condução, e aí nessa parceria com o jurista tributário que milita com o direito tributário para, em comunhão, trabalhar as estratégias de melhor condução do planejamento da vida tributária das pessoas, das empresas. Bevan, profissão nenhuma se sustenta mais nesse novo mundo isolada. É verdade. É verdade. Ou todo mundo vai estudar junto, cada um contribuir com o que pode, ou pode aposentar. É verdade. Não tem mais espaço para o isolado, né? Não tem mais espaço para o isolado. Eu digo para os meus alunos, não gosto de direito, então vai fazer outra coisa. Porque em contabilidade você vai ter que estudar direito. Em direito você vai ter que estudar contabilidade. E você vai ter que estudar economia, vai ter que estudar administração e tem que estudar tudo. Perfeito. Não, o mercado não te quer. É verdade. Vai passar por processo de seleção natural, né? Se não se atualiza, não acompanha. Exatamente. Tem que estar antenado mesmo. Antenado. Mas antes que o Instagram derrube a gente, eu agradeço imensamente o convite. Agradeço a Rafaela, a você, a todo mundo do Congresso. Inclusive, eu sempre trabalhei nos bastidores do Congresso como avaliadora de artigos. Né? Sessões anteriores, muito bom. Eu super apoio o Congresso, divulgo com meus alunos. Acho fantástico o trabalho que vocês vêm fazendo. E tiro o chapéu. Muito obrigada por estar aqui. Pode me chamar quantas vezes quiser. Será um prazer receber sempre vocês aqui. E, assim, nesses minutos finais, agradecer a todos que nos acompanharam, né? Tiveram aqui interagindo conosco. Agradecer sempre a disponibilidade de colegas como Vânia, como Penha e outros que já passaram aqui, destinando um tempo precioso da vida de vocês para estar participando. Chamar a atenção aqui, Penha destacando aí a Comissão de Estudos Tributários do CRC. Existe a Comissão de Estudos Tributários também da OAB, que podemos fazer, viu? Isso é importante, fazer uma germinação, um trabalhinho aí em conjunto, porque as dois pontos de vista têm que caminhar juntos. Penha, Terezinha, a gente pode chamar, inclusive, Gilbevan para falar da nova lei do ISS, viu? Estou à disposição. Será um prazer. Depois fazer o contato de vocês com o Alex, que é presidente da Comissão de Estudos Tributários da OAB aqui na Paraíba, para fazer essa comunhão de estudos. Estamos juntos aí para fazer esse bate-papo. Hoje eu estou como interlocutor aqui de vocês. Foi um prazer. Gostaria de muito estar no bate-papo simultâneo, mas não conseguimos no Instagram fazer isso hoje. Mas deu para a gente fazer esse revezamento de forma arquitetada de última hora aqui, né? Mas foi harmônico. E só com duas preciosidades da contabilidade, duas potências aqui, que isso foi possível. Agradeço por ela. Isso, é isso. Então, forte abraço. Aguardamos todos no final do mês de maio. Façam as inscrições. Final do mês de maio temos o nosso congresso.
programação está fantástica. Veja lá, nós estamos divulgando a programação, várias palestras, temas interessantíssimos, sempre atuais, direito tributário. Nós vamos para a 4ª edição do nosso congresso, né? Isso é fantástico. Eu sempre trago aqui a minha canequinha, ó, da primeira edição, da participação em 2018, tem ali a lembrança da 2ª edição, da 3ª, e aí vamos para a 4ª edição desse congresso, nessa modalidade online, que é o que nós temos, né, no momento para fazer, mas também tem acesso, né, a estar compartilhando informações de quem não pode estar presente. Muitas pessoas que não poderiam estar aqui vão poder estar, né? Perfeito. Eu acho que tem um lado negativo, mas o lado positivo, ele também existe e ele é muito relevante. É verdade. E não é só para profissionais de direito, isso é importante ressaltar, né? O congresso ele é múltiplo, é para o tributário em todos os aspectos. Então, é para quem trabalha com administração, quem trabalha com contabilidade, direito, economia. O tributário está aí espalhado em todos os Até para âmbitos. pessoa física, né, Jobervan? Sim, Todo sim. mundo precisa. Né? Você não é uma pessoa, você é um CPF, não esqueça. Exatamente, né? Perfeito. Fica ligado. Então, forte abraço a todos e até a próxima. Terça-feira nós teremos mais uma live, a nossa 4ª live. Acompanhe no Instagram, nós vamos divulgar a programação, os convidados, o tema, em breve. E Vânia, mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço. Penha, obrigado por estar nos acompanhando aí. Forte abraço e até breve. Até breve. Tchau, gente. Tchau.